Meu nome é Larissa Santos, tenho 23 anos. Nasci e cresci na Congregação Cristã no Brasil, em Fortaleza, no Ceará. Filha do ancião Antônio Santos e da irmã Maria Santos, conhecidos por praticamente toda a Irmandade da região. Desde pequena ouvi as pessoas dizerem que meu pai era a coluna da obra, vaso escolhido, homem de Deus separado, e que nossa família era exemplo de lar cristão. Cresci ouvindo isso dentro e fora da igreja, nos cultos, nas visitas, nas reuniões de ministério que muitas vezes terminavam na nossa sala com cooperadores, diáconos, encarregados de orquestra, todos sentados na nossa mesa tomando café e falando das coisas da obra. Por fora, nossa vida parecia muito simples. Meu pai sempre repetia que era apenas um pequeno comerciante, que Deus tinha concedido o pão de cada dia, nada além disso. Minha mãe cuidava da casa, da obra da piedade, das irmãs, das visitas às enfermas, e nós, eu e meu irmão mais novo, o Lucas, crescemos ouvindo sobre honestidade, temor de Deus, não tocar no que é santo, não se aproveitar da igreja para benefício próprio e, principalmente, que dinheiro da coleta não tem dono humano, pertence ao Senhor. Essas frases saíam constantemente da boca do meu pai no púlpito e dentro de casa. Mas com o passar dos anos comecei a notar algo que na infância eu não tinha maturidade para perceber. Quando eu era criança, morávamos numa casa simples num bairro de periferia, carro velho, tudo contado. A partir dos meus 12, 13 anos, as coisas começaram a mudar devagar, mas mudar. Primeiro veio a mudança para uma casa maior, num bairro melhor. Depois um carro mais novo. Mais tarde outro carro para a obra, como ele dizia, porque precisava visitar muito Irmandade e rodar muito. Em seguida, um sítio para descanso da família numa cidade vizinha. Sempre que alguém elogiava, ele respondia a mesma coisa. Foi Deus que preparou, num negocinho antigo que eu tinha, numa herança do meu pai. Naquela época eu não questionava nada. Para mim, se meu pai dizia que era bênção de Deus através de negócio antigo, era. Quem era eu, como filha, e ainda por cima crente e criada na CCB, para colocar em dúvida a palavra de um ancião, e ainda mais do meu próprio pai? Só que ao mesmo tempo em que o padrão de vida subia, eu fui crescendo, estudando, e acabei fazendo faculdade de administração numa faculdade particular de Fortaleza, com bolsa parcial, mas ainda assim algo que exigia dinheiro. Sempre que eu tocava no assunto, meu pai dizia: "Filha, Deus preparou, a obra não mistura com isso. O que é da obra é da obra. O que é nosso, e mudava de assunto. Depois que me formei, aos 21 anos, surgiu uma oportunidade que na hora parecia simplesmente mais uma bênção. Um irmão da igreja, o irmão Roberto Lima, contador há muitos anos e considerado o homem de confiança do ministério, me chamou para trabalhar no escritório dele. "Larissa, teu pai falou muito bem de ti. Disse que tu és responsável, estudiosa, temente a Deus. Estou precisando de alguém de confiança para me ajudar com algumas coisas de contabilidade, inclusive de entidades ligadas à obra. Seria bom ter uma filha de ancião perto, alguém que entenda o respeito que temos que ter com as coisas de Deus." Aceitei na hora, feliz. Parecia perfeito. Trabalho dentro de um ambiente cristão, com um contador que atendia a diversas empresas, inclusive algumas ligadas a projetos sociais, e ainda por cima com a bênção do meu pai. Na minha cabeça, eu estaria só aprendendo mais sobre contabilidade, rotina de escritórios, imposto, nota fiscal e aquelas coisas burocráticas que ninguém gosta, mas que o administrador precisa saber. Foi dentro desse escritório, sentada em frente a um computador com planilhas e sistemas, que os primeiros sinais começaram a me incomodar. No início, tudo parecia normal. Empresas de irmãos, comércios pequenos, clínicas e também uma tal de Associação Beneficente Esperança, Instituto Social Luz do Nordeste e alguns CNPJs que, segundo o irmão Roberto, eram para facilitar as coisas da obra, porque a CCB oficialmente não funciona como uma igreja com CNPJ igual às outras denominações. "Larissa", ele explicava, "a CCB tem uma forma própria de trabalhar, tu bem sabes. Mas hoje em dia, para comprar um terreno, registrar um imóvel, receber certas doações maiores, precisa ter CNPJ, precisa emitir recibo, precisa ter uma entidade jurídica. Então a gente cria associações beneficentes, institutos, coisas assim. Tudo para a obra. É pro bem da igreja." Eu ouvia, achava estranho, mas como ouvia a vida inteira que o irmão Roberto era homem de confiança dos anciãos, eu engolia aquela explicação. Um dia, porém, o irmão Roberto precisou sair às pressas para resolver um problema no banco e me deixou organizando documentos de uma pasta que ele chamou de CCB Fortaleza Patrimônio. Quando abri, vi cópias de escrituras, contratos de compra e venda de terrenos,
registros de imóveis, recibos de doações altas, coisas que, para alguém sem formação, não diriam muita coisa, mas para mim, que tinha estudado administração e noções básicas de direito empresarial, começaram a causar um incômodo. Havia, por exemplo, uma escritura de um terreno grande em Fortaleza, com valor bem alto, onde no histórico constava adquirido com recursos provenientes de doações, ofertas e contribuições de fiéis, intermediadas pela Associação Beneficente Esperança, destinada à construção de templo e obras sociais. Mas no final, na parte de propriedade, o nome que aparecia como dono não era a Congregação Cristã no Brasil, nem a Associação Beneficente Esperança, era o CPF do meu pai, Antônio Ferreira dos Santos. Meu coração deu um salto. Olhei de novo, achando que tinha lido errado, mas lá estava. Proprietário, Antônio Ferreira dos Santos, brasileiro, casado, comerciante, residente em Fortaleza, CE. Conhecia aquele nome e aqueles dados de cor. Era ele, meu pai. O mesmo homem que no púlpito dizia que nada é nosso, tudo é da obra e para a glória de Deus. No começo ainda tentei achar uma explicação inocente. Talvez fosse um terreno antigo da família, que depois foi doado para a obra e aquele papel era anterior. Mas a data da escritura era recente, coisa de 2 anos atrás, e no meio da descrição claramente dizia que os recursos provêm de doações de fiéis destinadas à obra. Aquilo começou a ferir minha consciência de uma forma que eu nunca tinha sentido. Continuei olhando a pasta com outra atenção. Havia mais documentos. Outro imóvel, desta vez um prédio comercial pequeno numa avenida movimentada, comprado em nome de uma empresa chamada ASF Participações LTA. Fui ver o contrato social daquela empresa. Sócios, Antônio Ferreira dos Santos e Roberto Lima. De novo, meu pai e o contador de confiança da obra. E ali no dossiê interno, um relatório de fluxo de caixa mostrando entradas identificadas como doações, devolução de empréstimo à obra, ofertas especiais, valores em espécie depositados em caixa, sem origem formal. A partir dali, era como se escamas fossem caindo dos meus olhos. Comecei a reparar mais. Vi que muita coisa que na boca dos irmãos era da obra, da igreja, do Senhor, na hora de registrar em cartório, acabava indo parar em nome de pessoas físicas ou dessas empreaças de fachada. Quando eu perguntava algo tímido para o irmão Roberto, ele vinha sempre com a mesma lógica. Larissa, tu és nova ainda. O mundo jurídico é complicado. Se a gente coloca tudo direto no nome da igreja, o governo vem, toma, bloqueia, tributa. Assim a gente protege o patrimônio da obra. Fica no nome de pessoas de confiança, mas é da igreja. Teu pai sabe de tudo. Essa frase, teu pai sabe de tudo, começou a latejar na minha mente. Então não era algo paralelo, feito por fora, sem ele saber. Era com ele, por ele, através dele. O ancião que eu sempre ouvi falar contra misturar a obra de Deus com o negócio da terra estava no papel como sócio de empresa que recebia dinheiro que no papel anterior era descrito como doação de fiéis para a obra. Em casa, as coisas continuavam com a mesma aparência de sempre. Pai indo em cultos, reuniões de ministério, viagens para outras cidades, atendendo mocidade, casamentos, funerais, mãe cuidando da obra da piedade, das irmãs, do almoço de domingo quando vinha meio mundo almoçar em casa porque o ancião Antônio é muito querido na região. Ninguém ali de fora desconfiava de nada. O comentário era sempre o mesmo. Irmão Antônio é muito simples. Deus tem abençoado, mas ele continua o mesmo servo humilde. Só que eu via os bastidores. Eu via quando chegava um envelope sem identificação no escritório, em dinheiro vivo, com anotações do tipo promessa, ajuda da Irmandade, e na hora de lançar, aquilo não ia para uma conta de igreja nem para uma fundação oficial. Ia para contas de empresas com sócios ligados à obra. Via transferências de contas identificadas com apelidos que eu sabia que eram de Irmandade Rica da CCB, indo direto para contas dessas associações que na prática serviam de camada intermediária. Por muitas noites, lutei comigo mesma. Será que não sou eu exagerando? Será que não é só uma forma de organizar o patrimônio da igreja e eu, por ser jovem e por ter estudado em faculdade do mundo, estou com a mente contaminada? Ao mesmo tempo, a imagem daqueles documentos não me saía da cabeça. Eu lembrava de cultos especiais de coleta quando o ancião, isto é, o meu pai, com os olhos cheios de lágrimas falava: Irmãos, tudo que os senhores colocarem nesta salva é para a obra de Deus. Nada é desperdiçado, nada é desviado. Temos prestado contas diante de Deus e dos homens com temor e tremor.
Um dia, numa tarde de sexta-feira, eu estava sozinha no escritório fechando alguns lançamentos quando meu pai entrou de surpresa. Não era comum ele ir lá. Quando precisava falar com o irmão Roberto, geralmente era fora do expediente, em outro lugar. Mas naquele dia ele entrou sorrindo, me deu um beijo na testa e disse: "Minha filha, tu estás aprendendo direitinho. É bom ter alguém da família num lugar de confiança." O irmão Roberto, atrás dele, sorriu meio sem graça. Naquele momento, meu estômago embrulhou. Era como se, de repente, ele não estivesse falando de um trabalho qualquer, mas do fato de que eu agora era mais uma peça dentro de um esquema que eu ainda não conseguia definir completamente, mas já sentia o cheiro podre. O olhar rápido que o irmão Roberto lançou para ele e que eu peguei de relance só aumentou meu incômodo. Foi então que naquela mesma semana algo aconteceu que me tirou da dúvida para a certeza de que havia muito mais coisa errada do que eu queria admitir. Um e-mail chegou, encaminhado pelo próprio irmão Roberto, pedindo para eu imprimir e deixar separado um pacote de contratos para assinatura num cartório do centro. No meio daqueles anexos, por descuido ou pressa, ele anexou também um arquivo que claramente não era para eu ver, uma planilha chamada Fluxo Paralelo Obra AFS. Abri sem pensar, achando que era mais um controle qualquer. Quando vi, meus olhos congelaram no topo da tabela. Colunas com meses, linhas com descrições como coleta geral especial, oferta para a compra do terreno da CCBX, ajuda da Irmandade de Fora para a construção em Itaitinga e, ao lado, setas indicando entrada na associação tal, saída para a AFS Participações, compra de apartamento Rua Tal, titular AFS Santos. Ali não era mais só impressão, era confissão. Aquela planilha mostrava de forma nua e crua que ofertas da igreja, dinheiro que a Irmandade colocava na salva acreditando estar entregando ao Senhor, eram canalizados para associações da obra e de lá redirecionados para empresas e imóveis em nome do meu pai e do contador. Era exatamente o que qualquer juiz, promotor ou policial chamaria de lavagem de dinheiro. Fechei o arquivo na hora, com o coração destarado, mão suando, medo de que alguém visse que eu tinha aberto. Mas o estrago já estava feito dentro de mim. Eu não podia mais fingir que não sabia. Agora eu tinha visto, com meus próprios olhos, que o nome da igreja, o nome da obra, estava sendo usado como fachada para movimentar e esquentar dinheiro que terminava em patrimônio particular. Naquela noite, deitada na minha cama, ouvi meu pai chegando de um culto, como sempre, falando com minha mãe na cozinha sobre a palavra que Deus havia dado, sobre quanto a Irmandade estava agradecida, sobre como a obra é santa e não pode ser manchada por nada deste mundo. As palavras dele ecoavam, combinando com os números que eu tinha visto horas antes naquela planilha. Foi aí que uma frase que eu nunca pensei que formaria na minha mente surgiu com clareza. Meu pai, o ancião Antônio Santos, está usando o nome da igreja para lavar dinheiro e comprar imóveis. A partir daquele momento, eu sabia que mais cedo ou mais tarde teria que escolher entre duas coisas: ficar em silêncio para proteger a imagem dele, da nossa família e da própria CCB, ou encarar a verdade, confrontar meu pai e correr o risco de ser vista como traidora, rebelde, filha ingrata, talvez até como um instrumento do inimigo tentando derrubar a obra. Não imaginava ainda o tamanho da tempestade que viria, mas sentia que Deus estava me chamando para sair da posição de quem não sabe de nada, para a posição de quem precisa decidir o que vai fazer com aquilo que viu. Na manhã seguinte à descoberta da planilha, eu levantei diferente. Não era mais só a filha do ancião que acordava para trabalhar no escritório do irmão de confiança da obra. Era alguém que carregava dentro da cabeça informações que, se viessem à luz, podiam derrubar não só o nome do meu pai, mas expor um sistema inteiro montado em cima da boa-fé da Irmandade. Eu tomei café em silêncio. Minha mãe falava das coisas da obra da piedade, do ensaio das irmãs, e meu pai, com a búblia em cima da mesa, comentava um trecho que ia usar num culto à noite. Tudo parecia normal, mas para mim já não era. Esperei o momento certo. Sabia que se eu explodisse ali, na frente da minha mãe, sem jeito nenhum, poderia parecer só um surto, uma rebeldia, e ele ainda teria o controle da narrativa. Então, quando ela saiu para visitar uma irmã doente e meu irmão Lucas foi para a faculdade, fiquei sozinha com ele. Estava sentado na varanda, lendo, quando cheguei. Pai, a gente pode conversar um pouco, mas eu preciso que o senhor me ouça até o fim sem me interromper. Falei, já sentindo a voz tremer. Ele levantou os olhos, sorriu como quem não imagina o que está por vir e disse: Claro, minha filha, senta aqui. O que foi? Está cansada do trabalho?
Alguma coisa lá com o irmão Roberto? Sentei na cadeira em frente, respirei fundo e fui direto ao ponto, porque percebi que se eu rodeasse muito, ia acabar desistindo. Pai, ontem o irmão Roberto me mandou um pacote de documentos por e-mail. No meio dos anexos, ele esqueceu uma planilha chamada Fluxo Paralelo Obra AFS. Eu abri. Vi lá as entradas com descrição de coletas especiais, ofertas para compra de terreno, ajuda da Irmandade de outras cidades e depois as saídas para associações e destas para empresas que têm o senhor como sócio. Vi escritura de terreno que a Irmandade comprou para a obra no seu CPF. Eu não sou mais criança. Sei o que é isso. Isso é usar o nome da igreja para lavar dinheiro e comprar imóveis. Por um instante, o tempo parou. O rosto dele, que estava sereno, mudou num misto de surpresa, irritação e algo que eu nunca tinha visto: medo. Era um medo espiritual que ele tanto pregava dos juízos de Deus. Era medo humano de alguém que foi pego com a mão no saco de dinheiro. Larissa, tu sabes o que estás dizendo? Ele perguntou, com a voz bem mais baixa. De onde tiraste essas palavras? Lavar dinheiro? Comprar imóveis? Isso é linguagem do mundo, não da igreja. A obra não funciona assim como tu estás pensando. Eu sei exatamente o que estou dizendo, pai, respondi. Estudei, sei o que é fluxo financeiro, sei o que é separar dinheiro de origem não formal e fazer passar por entidade para depois virar patrimônio particular. E mais do que estudar, eu vi os documentos. Não é boato, não é fofoca. Eu vi. Aquele terreno da congregação tal que o senhor levantou coleta durante meses dizendo que era para obra, está no seu nome. Aqueles aluguéis daquele prédio comercial lá na avenida, pagos com cheques de pessoas da Irmandade, estão indo para uma empresa em que o senhor e o irmão Roberto são sócios. O que é isso se não usar o nome da igreja para enriquecer? Ele respirou fundo. Levantou-se, pôs a mão na testa, andou 2 passos na varanda e voltou a sentar. Quando falou de novo, já não era mais o pai calmo. Era o ancião que eu estava acostumada a ver lidando com casos difíceis na congregação. Voz firme, tom espiritual, palavras medindo terreno. Larissa, filha, tu ainda não compreendes o peso da responsabilidade que Deus colocou nas nossas costas. A obra aqui em Fortaleza é grande, envolve terreno, construção, reforma, compra e venda. O sistema deste mundo é perverso. Se a gente coloca tudo diretamente no nome da congregação, amanhã ou depois vem o governo, vem um processo, vem um problema jurídico, toma tudo, bloqueia a conta, atrapalha o andamento dos cultos. Então, há muitos anos, para proteger o patrimônio da obra, se decidiu fazer de outra forma, colocar em nome de pessoas de confiança, homens aprovados, para guardar até o Senhor voltar. Era a exata justificativa que eu já imaginava ouvir, mas agora eu tinha coragem para contra-argumentar. Pai, se fosse para proteger o patrimônio da igreja, por que não tem nenhuma ata, nenhum documento interno, nenhuma escritura dizendo que o senhor está só como fiel depositário? Por que as empresas têm cláusulas de lucro distribuído entre os sócios? Por que os aluguéis dos imóveis não entram em conta transparente da igreja, mas em conta de empresa particular? Por que no papel que eu vi estava escrito recursos provenientes de doações de fiéis, e lá embaixo o dono é o senhor como pessoa física? Isso não é proteção, isso é apropriação. Ele ficou em silêncio por alguns instantes. Eu via na cara dele a luta. Se mantinha a máscara, se me tratava como a filha que podia ser manipulada com um discurso espiritual, ou se me encarava como a adulta que entendeu o esquema. Escolheu a primeira tentativa. Filha, tu estás dando lugar para dúvida. Isso é perigoso. Hoje questionas isso, amanhã questionas a doutrina, depois questionas até Deus. O inimigo é sutil. Ele usa até conhecimento do mundo, faculdade, essas coisas, para colocar caraminhola na cabeça dos jovens. Tu sabes que teu pai nunca te faltou com nada, nunca deixou vocês passarem necessidade. Tudo que Deus preparou, preparou de forma honesta. Não te metas em coisas que não entendes. Pai, com todo respeito, não é o inimigo que está usando o nome da igreja para movimentar dinheiro. Não é o diabo que está assinando escritura no seu CPF de algo que foi comprado com dinheiro da coleta. É o Senhor. Eu posso até não entender tudo, mas entendo o suficiente para saber que está errado. E se o Senhor me disser que isso é para a obra, eu vou te perguntar, e por que a obra não aparece como dona em lugar nenhum? Ele então mudou de estratégia. Em vez de negar, tentou relativizar. Mesmo que tu vejas assim, vamos supor, só por suposição, que em algum ponto se errou na forma de registrar. Isso justifica destruir o nome do teu pai?
justifica manchar a obra diante dos de fora? Larissa, um escândalo desses não cai só sobre mim. Cai sobre centenas de almas fracas que vão tropeçar, vão esfriar, vão sair da graça. O que é mais grave diante de Deus? Um erro de registro ou um rebanho inteiro que se dispersa? Essa frase, o que é mais grave, foi como se alguém tivesse me dado um tapa. Era exatamente o tipo de chantagem espiritual que eu via ele combater quando era com pecados de outros, mas agora ele usava em benefício próprio. Fiquei olhando para ele por alguns segundos, tentando entender como o mesmo homem que ensinava tanto sobre andar na luz podia estar usando a própria luz como ameaça. Então é isso, pai. O Senhor prefere que eu fique calada para proteger as almas fracas, enquanto o Senhor continua usando o nome da obra para enriquecer. O Senhor quer colocar nas minhas costas a responsabilidade espiritual de um rebanho, quando quem está errando é o pastor? Desculpa, mas isso não está certo. Não vai ser culpa minha se as pessoas se escandalizarem porque a verdade apareceu. Vai ser culpa de quem fez o que não devia. Quando falei isso, vi os olhos dele encherem de lágrimas, mas não eram as lágrimas quebrantadas que eu já tinha visto no púlpito. Eram lágrimas de raiva contida. Ele se levantou de novo, bateu a mão na mesa e disse: Tu estás disposta, então, a ver teu pai ser humilhado, ver tua mãe sofrer, teu irmão ser apontado na rua só para aprovar um ponto? Tu pensaste em como tua mãe vai reagir se isso vier a público? Pensaste na quantidade de irmãos que não têm estrutura para ver o nome de um ancião no jornal, na internet e não abandonarem tudo? Tu te responsabilizas por isso diante de Deus? Naquele momento, a pressão emocional quase me esmagou. Por alguns segundos pensei em recuar, pedir desculpas, dizer que tinha exagerado, que era só coisa da minha cabeça. Mas algo dentro de mim, e hoje não tenho dúvida de que foi o próprio Espírito de Deus, me fez lembrar de cada vez que eu tinha ouvido histórias de gente que foi esmagada por esquemas parecidos porque ninguém teve coragem de romper o silêncio. Pai, quem tem que responder diante de Deus pelo que fez é quem fez, não quem descobriu. Eu não pedi para ver aquela planilha, foi Deus que permitiu que aquele arquivo viesse para mim. Talvez fosse para te dar uma chance de colocar tudo em ordem, de consertar o que está errado, antes que estoure de um jeito pior. Eu vim primeiro falar com o Senhor, sozinha, dentro da nossa casa. Mas se o Senhor me disser que vai continuar do mesmo jeito, usando o nome da igreja, lavando dinheiro na conta dessas associações e comprando coisa no seu nome, aí não é mais só entre nós. Aí eu vou ter que decidir se eu fico do lado da verdade ou do lado do sangue. Ele sentou de novo, desta vez mais devagar, como quem percebe que a conversa tinha ido para um ponto sem retorno fácil. Olhou para mim com um misto de tristeza e dureza e disse: Tu estás me ameaçando, Larissa? Não, pai. Estou te dando uma chance. A mesma chance que o Senhor já deu para tantos irmãos na mesa da obra quando estavam errados. Confessa, acerta, devolve o que é da obra, muda de caminho. Quantas vezes eu não ouvi o Senhor falar isso para os outros? Agora sou eu que estou te pedindo a mesma coisa. Ele ficou longo tempo em silêncio. Depois disse apenas: Vou orar. Vou conversar com alguns irmãos de confiança. Não tomes nenhuma atitude precipitada. Não mexe com coisa grande sem direção de Deus ou tu vais te arrepender. E não comentes isso com ninguém, especialmente com tua mãe. Ela não tem estrutura para essas coisas. Levantei-me dali com mais perguntas do que respostas. Saí da varanda, fui pro meu quarto, fechei a porta e desabei em choro. Não era um choro só de raiva, era luto. Eu tinha perdido naquele diálogo a imagem idealizada de pai e ancião que carreguei desde a infância. Em algum nível, a inocência acabou ali. Nos dias seguintes, observei. Ele continuava indo nas reuniões, nas visitas, pregando, atendendo a Irmandade como sempre. Não vi nenhum movimento real de mudança. Não houve conversa dele com o irmão Roberto para alterar contratos, não houve nada sobre reunião de acerto com o ministério, não chegou nenhum comentário de o ancião Antônio pediu para sair da frente das coisas de patrimônio. Pelo contrário, percebi que quando alguns irmãos vinham tratar de assuntos de terreno, de construção, ainda o procuravam com mais intensidade. Uma tarde, no escritório, o irmão Roberto me chamou numa conversa em tom carinhoso demais. Larissa, teu pai falou comigo. Disse que tu estás preocupada com umas coisas, uns lançamentos, uns registros. Minha filha, tu és nova. Às vezes a gente vê um pedaço do quebra-cabeça e acha que entendeu o todo, mas não entendeu. Confia em quem já tá nessa estrada há anos. Isso aqui que a gente faz é pro bem da obra. Se tu começares a questionar, vai te fazer mal. Vai te tirar a paz, vai te esfriar.
Ali eu percebi que meu pai não só não estava arrependido, como já tinha acionado o escudo espiritual dele. Ao invés de olhar para os fatos, iam tentar colocar em cima de mim o peso da rebeldia, da incredulidade, do espírito de crítica. Só que, por mais que as palavras deles fossem pesadas, a realidade dos números, das escrituras, dos contratos, era ainda mais pesada. Naquele dia, quando saí do escritório e fui caminhando em direção à parada de ônibus, uma decisão começou a se formar dentro de mim. Se meu pai e o irmão Roberto não parassem por conta, eu ia ter que procurar alguém fora daquele círculo. Talvez outro ancião que eu considerasse mais temente, talvez um órgão civil, eu ainda não sabia, mas uma coisa já era certa: eu não ia ser cúmplice em silêncio. Depois daquela conversa com meu pai e daquela orientação do irmão Roberto para eu não mexer com coisa grande, passaram-se alguns dias em que eu tentei, quase contra a minha consciência, acreditar que talvez Deus mesmo resolvesse tudo. Eu orava, chorava no meu quarto, dizia: Senhor, se fui eu que enxerguei errado, me mostra, mas se isso que eu vi é pecado mesmo, o Senhor sabe que eu não vou conseguir ficar parada. A cada culto que eu via meu pai subindo no púlpito, dizendo que o crente tem que andar na luz, porque quem anda na luz não teme ser visto, parecia que a frase voltava contra ele mesmo. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes eu ignorava. Toda vez que o assunto era dinheiro, terreno, construção, sempre caía na mão do mesmo grupo: meu pai, o irmão Roberto, mais 1 ou 2 cooperadores. A Irmandade, simples, confiava de olhos fechados. Quando alguém perguntava alguma coisa mais detalhada: quanto já entrou? Quanto falta? Está no nome de quem? As respostas vinham sempre envolvidas de espiritualidade. Irmão, não se preocupe com isso. Se preocupe em contribuir com um coração sincero. O resto Deus cuida. Eu já não conseguia ouvir isso sem sentir um peso. Um domingo, após o culto, tomei coragem de procurar um outro ancião da região, o ancião Elias, que tinha fama de ser mais duro, mais simples e que não era tão próximo do meu pai nos negócios. Esperei ele descer do púlpito, cumprimentei as pessoas que se agrupavam ao redor e, quando vi uma brecha, falei: Ancião, o senhor teria como marcar uma conversa comigo em particular? É assunto sério, da igreja, mas não posso falar aqui na porta. Ele me olhou com estranheza, afinal, filha de ancião pedir conversa assim não era comum, e respondeu: Claro, minha filha, amanhã estou na congregação do bairro tal. Podemos nos encontrar na sala dos fundos às 3 da tarde. Tua mãe está sabendo? Não, e eu preferia que ela não soubesse ainda. Respondi, baixando os olhos. Está certo. Então venha, mas venha em espírito de oração, ele concluiu. No dia seguinte, com as mãos suando e um envelope na bolsa contendo cópias de alguns documentos que eu tinha salvo, escritura do terreno no nome do meu pai, contrato social da empresa, a planilha impressa, fui ao encontro marcado. A sala dos fundos era a mesma onde muitos problemas de irmãos haviam sido tratados ao longo dos anos. Era estranho estar ali, não como filha acompanhando os pais, mas como alguém que ia levar um problema. Pois bem, Larissa, começou o ancião Elias, depois de uma breve oração, o que está te afligindo? Abri o envelope, coloquei os papéis na mesa e contei do começo ao fim. Como entrei no escritório do irmão Roberto, os documentos que vi, as justificativas do meu pai, a reação dele quando eu o confrontei e a sensação de que havia um esquema usando o nome da obra para movimentar dinheiro que terminava em bens particulares. Ele foi lendo um por um. Pegou a escritura, leu a parte das doações de fiéis, depois viu o campo do proprietário com o nome do meu pai. Pegou o contrato social da empresa, leu os sócios, viu os lançamentos da planilha. Não falava nada, só o som do papel sendo virado e o meu coração tentando sair pela boca. Depois de um tempo, colocou tudo em cima da mesa, cruzou as mãos e suspirou fundo. Larissa, isso é muito sério, disse finalmente. Muito sério mesmo. Não é qualquer coisa, não é um comentário de corredor, não é uma intriga. Aqui tem documento com força legal, com nome, CPF, valores. Tu tens consciência do que acontece se uma coisa dessas vem à tona? Tenho, ancião, respondi. Mas também tenho consciência do que acontece se continuar escondido. A Irmandade vai continuar contribuindo achando que é para obra, enquanto parte disso vira patrimônio particular. Eu não posso dormir de noite sabendo disso e fingindo que não vi. Teu pai sabe que tu vieste falar comigo? Ele perguntou. Não, respondi. Ele só sabe que eu vi os documentos e falei com ele. Pedi para ele mudar, para acertar, para tirar o nome dele, devolver para a obra. Ele disse que ia orar, que ia falar com alguns irmãos de confiança, mas até agora, nada. O ancião Elias então se recostou na cadeira, olhou para o teto por alguns segundos e disse algo que doeu ouvir, mas que eu nunca vou esquecer. Larissa, a obra é santa, mas os homens que estão na frente não são anjos. Eles são de carne e osso e podem errar feio. O problema é que, quando um homem na frente erra dessa forma, o estrago não fica só nele, se espalha.
Eu não posso, como servo de Deus, fingir que não vi isso que tu me trouxeste. Mas também não posso agir sozinho, sem cautela, porque o impacto é grande. Vou levar isso para uma reunião de ministério. Vai ser pesado, mas vou levar. E se tentarem abafar? Perguntei. E se disserem que é melhor resolver entre nós para não escandalizar? Ele me encarou sério e respondeu. Aí, minha filha, tu vais ter que decidir até onde vai. Se o ministério fechar os olhos, aí não é mais só problema teu com teu pai. É problema desta obra diante de Deus e também diante das autoridades deste mundo. Porque isso aqui, do jeito que tá, não é só pecado, é crime também. E crime, além de confessar no altar, se acerta lá fora. Saí daquela conversa com uma mistura de alívio e apreensão. Alívio porque alguém mais velho, experiente, temente, tinha confirmado que aquilo era muito sério e não coisa da minha cabeça. Apreensão porque eu sabia que dali pra frente as coisas não ficariam num círculo pequeno. Algumas semanas depois, meu pai começou a ficar estranho comigo. Mais frio, mais distante, não me chamava mais para conversar, não perguntava mais do meu trabalho. Eu percebia cochichos entre ele e minha mãe, olhares quando eu passava. Até que numa noite, depois do culto, ele me chamou na sala. Larissa, senta aqui. Eu soube que tu foste falar com o ancião Elias. Ele começou, sem rodeios. Soube, né? Respondi, igualmente direta. Ele não tinha opção. O senhor não quis resolver comigo, eu procurei quem eu acreditava que ainda tem temor. Tu tens noção do que fizeste? Ele disse, elevando um pouco a voz. Levaste assunto de casa para outro ancião. Colocaste meu nome na roda, como se eu fosse qualquer um. Isso é desrespeito à paternidade, à autoridade, à própria obra. Tu te transformaste em acusadora. A acusação não vem de mim, pai. Respondi, segurando as lágrimas. Vem dos papéis. Eu só não rasguei e joguei fora. E também não fui fofocar com irmã de banco nem em rede social. Eu fui em quem ainda pode te enquadrar como homem de Deus, antes que a coisa vá parar em outro lugar. Outro lugar? Ele repetiu. Tu estás pensando em polícia, é? Ministério Público? Jornal? É isso? Tu vais colocar a CCB de Fortaleza nos jornais como igreja que lava dinheiro? Se dentro da igreja não fizerem justiça, alguém vai ter que fazer, respondi. Eu não queria chegar nesse ponto, mas se for preciso, sim, eu vou procurar as autoridades. Dinheiro de coleta é dinheiro de gente pobre, de viúva, de trabalhador que acredita que tá dando para Deus. E Deus não mandou botar isso em empresa de participação, nem comprar apartamento no nome de ancião. Ele parecia não acreditar no que eu via. Para ele, filha de ancião, criada na doutrina, falar em ministério público era quase heresia. Larissa, tu vais se arrepender, ele disse, com uma mistura de ameaça e lamento. Não falo só por mim, falo pelo peso espiritual disso. Tem coisas que Deus resolve. Quando o homem mete a mão, atrapalha. Tu vais criar uma guerra espiritual que não imaginas. Pai, com todo respeito, guerra espiritual é o que o Senhor já criou com esse esquema. Quem tá mexendo primeiro nas coisas de Deus de forma errada não sou eu. Eu só não quero ser cúmplice. Se o Senhor como ancião tivesse tido temor, eu não teria nada para ver, nem para falar. E outra, se o Senhor confia tanto assim que Deus resolve, por que não confia que Ele tá usando justamente essa situação para te chamar ao acerto? A conversa terminou sem acordo. Ele se levantou, saiu da sala e por alguns dias praticamente não falou mais comigo. Em casa o clima ficou pesado. Minha mãe percebia que algo sério tinha acontecido, mas ele não contava detalhes. Só dizia, Larissa anda com umas ideias perigosas, tentando mexer com coisas da obra que não são para ela. Quando ela perguntava para mim, eu só respondia, mãe, ore, em breve tudo vai aparecer. Enquanto isso, do lado de dentro do ministério, eu soube que houve uma reunião fechada. Alguns cooperadores comentaram por alto, teu pai foi bem apertado numa reunião com os anciãos. Ninguém falava claramente, mas o burburinho existia. Alguns começaram a me olhar diferente. Uns com pena, outros com desconfiança, como se eu fosse a filha que se voltou contra o pai. Foi nesse ponto que uma linha se cruzou na minha mente. Se a coisa ficasse só naquela roda interna, com meia dúzia de homens decidindo cuidar entre eles de algo que envolvia dinheiro de centenas, eu tinha que dar o próximo passo. E o próximo passo era fora dos muros. Pesquisei em segredo como funcionava uma denúncia no Ministério Público Estadual. Li que qualquer cidadão podia levar notícia de fato sobre desvio de dinheiro ligado a entidades religiosas,
compra de imóveis com recursos de origem não comprovada, etc. Li também que casos de uso de associações beneficentes como fachada para patrimônio particular já tinham sido investigados em outras regiões do Brasil. Tudo batia demais com o que eu tinha na mão. Num dia em que meu pai viajou para uma reunião de ministério no interior, peguei uma pasta com cópias de todos os documentos que eu tinha juntado: escrituras, contratos, planilhas, e-mails impressos. Escrevi um relato de próprio punho, contando em linguagem simples que eu era filha de um ancião da CCB que trabalhava no escritório contábil que atendia entidades da obra e que tinha visto, com detalhes, o uso do nome da igreja para movimentar dinheiro que terminava em fundos de empresas particulares e imóveis registrados em CPF. Fui até a sede do Ministério Público do Ceará. Subi as escadas como quem carregava uma tonelada nas mãos e, tremendo, entreguei aquela pasta na mão da atendente do protocolo, dizendo apenas: quero registrar uma denúncia sobre o uso indevido de nome de igreja para lavagem de dinheiro e compra de imóveis. Ela me deu um número de protocolo, pediu meus dados e disse: agora isso segue para análise de um promotor. Se ele entender que há elementos, vai abrir procedimento investigatório. Se precisarem, te chamam para prestar depoimento com mais detalhes. Saí de lá com um papel na mão e um misto de medo e paz no peito. Medo porque eu sabia que a partir dali a coisa tinha escalado. Paz, porque dentro de mim, pela primeira vez desde que vi aquela planilha, senti que eu tinha feito algo em direção à verdade. Depois que levei a denúncia ao Ministério Público, o tempo passou rápido, mas cada dia parecia uma eternidade. A investigação foi aberta, o promotor requisitou documentos, ouviu testemunhas, incluindo eu, e foi pedindo aos cartórios, bancos e ao próprio escritório contábil todas as cópias das escrituras, contratos, planilhas e extratos relacionados aos imóveis e empresas que eu tinha visto ligadas ao nome da obra e ao do meu pai. No começo, ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, mas logo começaram a aparecer oficiais em cartórios, pedindo cópias, e o irmão Roberto, o contador, ficou apavorado, dizendo que tinha que se preparar para um depoimento. Dentro da CCB Fortaleza, o clima mudou completamente. O ministério não conseguia mais manter tudo em silêncio. Alguns irmãos mais antigos diziam que era perseguição do mundo, calúnia contra a obra de Deus, inveja de quem não tem fé. Outros, mais atentos, começaram a juntar as peças: o padrão de vida do meu pai, as construções, os negócios, as associações, os imóveis. O Ministério Regional não conseguiu segurar o caso só entre eles, e numa reunião geral, anunciaram que o ancião Antônio Santos seria afastado por tempo indeterminado de todas as funções enquanto respondia a processo civil e criminal. Foi um choque para todos. Meu pai saiu do púlpito, não pôde mais subir, não pôde mais dirigir reunião, não pôde mais visitar irmãos em nome da obra. Para mim, foi uma mistura de dor e confirmação. O pai de quem eu sempre fui orgulhosa deixava o ministério. Minha mãe sofreu demais. Meu irmão sentiu vergonha. Mas eu sabia que aquilo era consequência das escolhas dele, não da minha denúncia. A investigação oficial mostrou que valores significativos vindos de coletas especiais, ajudas da Irmandade e doações foram canalizados para contas de associações criadas para a obra e depois desviados para empresas e imóveis particulares. O Ministério Público entrou com ação de improbidade e ação penal por lavagem de dinheiro e apropriação de valores destinados à finalidade religiosa. Parte dos bens foi bloqueada e alguns imóveis foram revertidos para entidades realmente beneficentes. Meu pai, o ancião Antônio Santos, aceitou acordo parcial, admitindo erros na forma de registrar, mas até o fim negou que tivesse intenção de se enriquecer às custas da igreja. O irmão Roberto, o contador, foi condenado por lavagem de dinheiro e teve que devolver parte dos valores. Para mim, as consequências foram duplas. Por um lado, fui vista por muitos como a filha que colocou o pai na justiça, a que manchou o nome da obra. Sofri olhares tortos, cochichos, convites que pararam de chegar. Por outro, irmãs e irmãos mais conscientes me procuraram em particular dizendo: se não fosse a tua coragem, isso nunca viria à tona. Deus te usou para limpar coisa suja no meio da obra. Decidi sair da congregação de Fortaleza por um tempo, para respirar, mas não abandonei a fé. Comecei a falar mais abertamente sobre necessidade de transparência, de prestação de contas e de não misturar respeito à autoridade com blindagem de esquema. A lição que ficou foi dura, mas necessária. Títulos, cargos e aparência de santidade não imunizam ninguém contra pecado nem crime. Dinheiro da coleta, da promessa, da oferta não é massa sem dono que pode ser jogada em associações de fachada e depois reaparecer em apartamentos, sítios e salas comerciais de líderes. Aprendi, na prática, que honrar a Deus às vezes significa confrontar o próprio Pai e romper com uma cultura de silêncio que protege homens e não a santidade daquilo que se chama obra. Deixo claro na forma como conto tudo. Igreja que não tem coragem de encarar sua sujeira acaba sendo corrigida lá fora, na justiça dos homens. Se hoje há irmãos ou irmãs que veem algo errado, mas têm medo de falar, quero que saibam: silêncio pode proteger homem, mas destrói a obra. Deus não pede cegueira,
pede coragem para andar na luz. E se a verdade vier à tona, não é culpa de quem denuncia, é consequência de quem escolheu o caminho errado. Deus seja sempre louvado.